Êxodo, capítulo 14, e o verso de número 15, diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Fala conosco nessa noite. Estamos aqui nessa noite porque desejamos a Ti e precisamos ouvir Tua voz. Seja o Senhor ministrando, falando, guiando e conduzindo. Seja o Teu nome glorificado. E que as portas da palavra, como disse Paulo aos Colossenses, estejam abertas em nós e neste lugar. Assim nós oramos em nome de Jesus e concordamos dizendo: tome o seu assento, meu irmão e irmã, adorando a Deus. Meus irmãos, todos nós conhecemos a história dos hebreus. Hebreus, o povo que veio da descendência de Abraão, de Isaque, de Jacó, que depois recebe um novo nome em Gênesis 32, se chamando Israel. Este povo tem uma promessa que eles estariam sendo guiados a uma terra que mana leite e mel, ou manaria leite e mel. Este povo, como nós sabemos, peregrina pelas terras de Canaã, e por uma intervenção divina eles são levados ao Egito. José, vendido pelos seus irmãos, ele acaba se tornando escravo no Egito, e a mão de Deus, diz a palavra do Senhor, estava sobre ele. Tudo que foi feito de mal contra José, Deus converteu em bem, e o levantou como governador na terra do Egito. Então, depois daquele tempo, surge um faraó que não conheceu a história de José, e começa a fazer mal ao povo de Israel, aos hebreus, então chamados naquele momento, e eles escravizam este povo. Depois de 430 anos aproximadamente, de José ter falecido, morrido, as suas cinzas serem guardadas junto com os filhos de Israel naquele lugar, para que ela fosse levada à terra da promessa, porque eles sabiam que o tempo poderia passar, mas a promessa ela não morreria com o tempo. Deus, ele cumpre aquilo que ele fala. O Senhor mesmo disse que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele falaria algo e não o cumpriria? Ele fala e cumpre. Pode passar o tempo, chove, dá trovoada, temporal, relâmpago, vem ventania, dificuldade, irmão, mas a promessa ela chega, sempre chega, se continuamos no caminho da promessa, né, pastor Valdir? Glória a Deus. Então este povo passa os 430 anos e Deus levanta Moisés para tirá-los da terra do Egito. Nós conhecemos a história das 10 pragas do Egito, como Deus usa cada praga para envergonhar um Deus do Egito, e como a mão de Deus se manifesta sobre aquele povo, enquanto todo o Egito sofria com as pragas, a terra de Gósen, o lugar onde os hebreus estavam localizados, reunidos, onde eles moravam, não era atingida por praga nenhuma, porque o Senhor estava guardando este povo. Nós sabemos que o coração de Faraó se endureceu, mas a mão do Senhor estava com este povo. Então eles saem da terra do Egito, mas o coração de Faraó endurecido os persegue. E eles seguem ao caminho de 3 dias e se encontram agora nesse lugar, diante do Mar Vermelho, diante daquilo que para eles seria impossível acontecer. O mar se abrir e o inimigo vindo atrás deles. Eu imagino a pressão psicológica em Moisés, em tomar decisões rápidas, e tanta gente, e tanta necessidade, e tantas coisas que estavam sobre a sua responsabilidade. Só que Moisés sabia que quem havia livrado aquele povo não era a força do seu braço, mas era o Senhor que havia tirado aquele povo do Egito. Era o Senhor que havia tirado eles da escravidão. Então agora eles se param ou ficam na frente do mar.
Os egípcios, com todo o seu exército, estão vindo atrás deles. E eles começam a murmurar. Nós vamos ver o povo de Israel murmurando: por que nos trouxe para cá, se nós vamos morrer aqui? E Moisés agora começa a falar com Deus, e ora. E o Senhor fala com Moisés. No capítulo 14, versículo 15 que nós lemos: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Deus está falando: Moisés, não trouxe vocês até aqui para vocês orarem pelo mar. Moisés, eu não fiz vocês chegarem a este lugar para vocês me buscarem pedindo uma direção. Vocês já têm a direção, vocês já têm a palavra, vocês já sabem o que devem fazer. Moisés, eu não mandei vocês orar, eu mandei vocês marcharem. Deus estava falando com Moisés: Moisés, eu não pedi para vocês me buscarem agora, eu pedi para vocês me obedecerem. Aleluia. E esta expressão que Deus fala a Moisés é uma expressão que fala ao meu e o teu coração. Dize ao meu povo, a tradução em espanhol ela é um pouco diferente, né? Dile a mi pueblo que marche. Diga ao meu povo que marche. A tradução em português, pelo menos a que eu tenho aqui, diz aos filhos de Israel que marchem. E aqui Deus fala comigo, e eu creio que fala conosco. Irmãos, olhe para cá, não dorme não, viu? Aleluia. Tem horas que nós devemos orar e pedir a orientação de Deus. E crente ora, irmão. Crente busca, crente intercede, crente vive debaixo da direção do Espírito Santo. Bom, agora tem momentos que nós parecemos que somos levados por estas indecisões. Momentos em que nós paramos diante daquilo que para nós é impossível. Diante das pressões que vivemos, das cobranças que vivemos, das coisas que não podemos adiar, e queremos pedir a Deus algo que Ele já nos ordenou a fazer. Deus estava falando: Moisés, não levei vocês até aí para questionarem. Moisés, não fiz vocês chegarem até aí para vocês olharem para os lados e buscarem recursos humanos para tentar sair deste momento de impossibilidades e incertezas. Eu levei vocês até aí, Moisés, e este povo que eu livrei com mão forte do Egito, para vocês colocarem os pés nas águas e começarem a marchar, porque vocês devem obedecer, e o impossível sou eu que faço. Aleluia. Deus está falando conosco já. Existem pessoas que estão orando e dizendo: Senhor, qual é a resposta? E Deus está falando: a resposta já foi, meu irmão. Está na hora de marchar, está na hora de agir, está na hora só de obedecer, de não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, entender que não é momento de questionar, é momento de olhar para frente e saber que o mar é Deus que abre, mas a obediência é nossa, ô glória. Eu não vou pegar essas manias que fica difícil, né? Mas vire para o seu irmão e diga: aleluia, está na hora de marchar, meu irmão. Está na hora de marchar, está na hora de andar, está na hora de ter uma ação. Aleluia. Irmão, irmã, tem gente que vive a vida inteira no âmbito da vontade. Sabe o que é isso? Ora a vida inteira, mas não vive o que ora. Ou seja, não desfruta das respostas. Um dia eu orei e eu disse: Senhor, eu não quero viver a vida ouvindo sobre as promessas. Trabalha no meu coração, pisa, quebra, faz o que o Senhor quiser comigo. Mas eu quero viver a realidade da promessa. Tem até um hino que diz, né? Eu vou viver a realidade da promessa.
Vamos viver aquilo que Deus falou. O que Deus fala não é uma ideia ou algo que somente vem para nos provocar fé, mas é algo que está distante, e Deus quer que se torne realidade para a minha e para a tua vida. Então quando Ele diz, pisa no mar, pisa nas águas que eu vou abrir, Ele está dizendo, só obedece, porque o impossível sou eu que faço. Quando Ele diz, continua orando, intercedendo e dando testemunho que eu vou salvar, só obedece, porque o impossível que é salvar nossa casa e família, é Ele que vai fazer. Tem gente que precisa de uma porta de trabalho, um emprego, não sabe para onde vai. Deus está falando, faça a tua parte, seja fiel, obediente, ore, não saia do caminho da palavra, mas o impossível sou eu que faço. Aleluia, aleluia. Então marcha. A pergunta é, quais são as condições para que possamos marchar então? Andar, colocar os pés nestas águas. Se você quiser guardar essa palavra e anotar, não é pecado não, viu? Quando nós anotamos, nós estamos assimilando de uma melhor maneira e gravamos isso, tá bom? Então se você quiser anotar aí, não tem problema. Em primeiro lugar, para que nós possamos verdadeiramente andar, marchar e viver aquilo que Deus quer fazer, o impossível que Ele tem para nós, fazer com que Deus abra estas portas, ou provocar isso em fé, em atitudes de obediência. Em primeiro lugar, nós temos que deixar o Egito para trás. Irmão, tem gente que quer atravessar o mar e levar Faraó, irmão. Quer atravessar o mar, mas levar a comida do Egito. Atravessar o mar, mas continuar vivendo do mesmo jeito. E Deus está falando conosco, eu abro o mar, eu faço tudo, mas o que é do Egito fica para trás. Lembra o que nós falamos aqui na campanha na quinta-feira, em uma destas quintas-feiras? Falei aos irmãos rápido a respeito destas coisas. Todas as vezes que a Bíblia se refere ao Egito, você vai observar assim, e desceu ao Egito. Porque quem vai para o Egito só desce. Egito é símbolo das coisas do mundo, aquilo que já passou, a velha história, o velho jeito de pensar. Egito é símbolo das coisas que nos prendem a um domínio de um governo que não é o governo de Deus. E para que nós possamos avançar, nós temos que sair do Egito e deixar o Egito para trás. Nem lembrar do Egito, irmão. Nem lembrar das coisas velhas que já passaram, porque tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 7. Se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Todas as vezes que a Bíblia fala do Egito, então, e desceu ao Egito. Mas quando fala de Jerusalém, e subiu a Jerusalém. Porque quem vai para o Egito desce, mas quem vai para a vontade de Deus só sobe. Só vive a promessa. Só vive o cumprimento da promessa. Agora olha para os alimentos do Egito. Os irmãos lembram disso? O que eles lembravam do Egito? Cebola, alho. Só coisa que a terra produzia, não crescia, era coisa que estava enterrada. Porque o Egito, além de nos fazer descer, é aquilo que nos faz olhar para a terra. Só olha para a terra, só colhe o que a terra dá. Só se volta para as coisas da terra. Egito, para nós que somos crentes, é símbolo daquela vida que vivíamos antes de ter um encontro verdadeiro com Deus. Deus está falando conosco. Posso abrir o mar e tenho nova história. Quero conduzir vocês a algo novo, a um tempo novo, a algo diferente que quero fazer no meio de vocês. Só que vocês têm que entender que o lugar do Egito não é no presente, é no passado. Que as coisas do Egito, as coisas da velha criatura, as coisas que já ficaram para trás, elas devem permanecer lá. Aquilo que não diz respeito a Deus e à vontade, ao querer, aquilo que não é do Espírito Santo em nós, temos que deixar para trás. Faraó, é Deus que se encarrega de Faraó e do exército, mas as lembranças do Egito não podem permanecer em nós. Quer atravessar o mar? Quer marchar
e viveu o impossível, então agora deixa esse Egito para trás, meu irmão. Deixa essa velha história para trás. Me dá uma agonia quando alguém vai contar o testemunho e começa a falar da vida que tinha antes de conhecer Jesus, e começa a falar porque eu fazia isso, e eu fazia aquilo, e parece que se gloria das coisas que aconteceram antes. Irmão, eu tenho vergonha da vida que eu vivia, porque a minha vida em Cristo nem se compara. Antes eu estava aprisionado e nele somos libertos. Antes estávamos perdidos e a glória é para Deus, porque é Ele que nos encontra, nos salva e nos faz nascer de novo. O Egito tem que ficar para trás. As manias do Egito tem que ficar para trás. Tem gente que Deus tira do Egito, mas o Egito não sai do coração. Deus está te dizendo nessa noite, falando comigo e conosco: eu quero que você atravesse o mar e pare de olhar para trás, porque eu tenho uma nova história e é diante de você. Aleluia, aleluia. Olha o que diz Efésios capítulo 4 e o verso 22. Coloque aí: que quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Olha o que Paulo está dizendo aos Efésios: meus irmãos, quanto às coisas que se dizem respeito à antiga maneira de vocês viverem, que vocês se despojem. Sabe o que significa despojar-se? É eu estar vestido com essa roupa e começar a tirá-la, porque isso não faz parte de mim. É uma coisa que não cabe mais no tempo em que estou vivendo. Porque esse velho homem, essa velha maneira de viver, essas coisas do Egito, elas estão corrompidas pelos desejos maus, que significa concupiscências do engano que mora dentro de nós. Olha o que diz o versículo 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. 24. E vos revistais do novo homem, uma nova natureza, não mais do Egito, mas agora segundo a promessa em Deus, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Paulo está dizendo: irmão, é crente mesmo, então o Egito ficou para trás. Agora olhe para cá. Tem gente que diz que é crente, mas veste que nem o Egito, fala que nem o Egito, pensa que nem o Egito. Meu Deus, está no lugar errado. Ou tem um encontro com Jesus, ou não permanece. Se a palavra não entra em nós, meu irmão, deixa Deus entrar. Você tem que atravessar o mar e deixar o Egito para trás. Aleluia. Olha o que diz Colossenses 3:9. Dorme não, vai dar certo. Aleluia. Olha o que diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem como seus feitos. Versículo 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Paulo está falando a mesma coisa, irmãos. Não viva na prática do Egito, das coisas velhas, das práticas que não glorificam a Deus, mas tendo um encontro com Ele, vocês possam ser revestidos de uma nova natureza. A natureza não do Egito, mas da promessa. Deus quer nos levar ao cumprimento da promessa. Deus não quer fazer-nos ouvir falar de Canaã. Deus não quer fazer-nos ouvir falar de uma terra que mana leite e mel, como o povo de Israel. Deus quer nos fazer colocar os pés lá, sentir o sabor das frutas da terra, saber aquilo que Ele pode prover a nós. Meu irmão, as coisas do céu não podem ser só um sonho para nós, elas são realidade para a nossa vida. Mas o Egito tem que ficar para trás. Olha Gálatas 2:20. Olha o que diz a palavra de Deus. Paulo está falando: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive
E a vida que agora eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo, eu não vivo mais pelo Egito, eu não vivo mais pela velha criatura, nem pelos antigos costumes que eu tinha antes de conhecer Jesus, porque minha natureza pecaminosa foi crucificada, e agora eu vivo não para mim, mas eu vivo para Ele, pela vontade dEle, que se entregou por mim e morreu por mim. Temos que deixar o Egito para trás. Tem muito crente aí misturado com o Egito, irmão. E cobra dos outros santidade que não vive. Nós temos que parar de cobrar coisas que não vivemos. Vamos só viver o Evangelho. Vamos só viver a palavra. Vamos só viver o que está escrito. Nem mais nem menos. É o que está. Pronto. Deixa o Egito para trás. Essas coisas da gente viver em função da gente, do que é nosso, do que é melhor para nós, isso é coisa do Egito. Não é pecado você querer o bem da sua família, querer proporcionar à sua família melhores condições. Pecado está em viver uma vida voltada para si e esquecer que nós somos de Deus e que Deus é aquele que cuida de nós e provê. Deus nos dá saúde e graça. Deus estava falando com este povo, vocês precisam deixar o Egito, a velha história para trás, essa mentalidade de escravo, de pensar como o Egito, mas também não estar presos ao passado. Deus estava falando com este povo e ensinando eles coisas que para nós são fundamentais. O Egito tem que ficar lá atrás, não tem que ficar lembrando do Egito. Não tem que ficar preso ao passado. Irmãos, quantos crentes, cristãos, ou nome que você quiser dar, evangélicos, nominais e não nominais, estão presos a um passado que não volta, perturbados por lembranças que o oprimem, coisas que são do Egito. Jesus está no teu coração, então a Bíblia diz, e não eu, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deixa o Egito para trás. Quem vai atravessar o mar nessa noite? Vai? Então decida hoje, vou deixar isso aí lá para trás. Em segundo lugar, para que nós possamos atravessar o mar, marchar naquilo que Deus nos disse, caminhar na direção que Deus nos fala, nós precisamos, além de deixar o Egito para trás, temos que crer no Deus que nos chama. Deus estava falando, o Egito não faz mais parte da história de vocês. O Egito é um capítulo de um livro de páginas que eu já estou virando na vida de vocês. Agora, vocês precisam acreditar naquilo que eu estou dizendo. Irmão, crer em Deus quando tudo está bem é uma coisa. Agora Deus começar a falar com você sobre cura no meio da enfermidade, sobre a porta abrir no momento mais angustiante da sua vida, quando você olha, não tem parente rico, não tem amigo, não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém, não tem irmão da igreja, ninguém te compreende, ninguém te entende, ninguém pode te socorrer, e agora Deus começa a dizer, sou eu que vou abrir? É o desafio que todos nós passamos. É o desafio que todos nós vamos viver. Crer na realidade da promessa antes de vivê-la. Ter fé no Deus que está chamando. O povo de Israel, ele está no versículo 12 dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios que morrermos neste mar, nesse meio deserto. Eles estavam murmurando, porque tudo parecia que não ia acontecer. Deus não nos chamou para murmurar. Deus não nos chamou para olhar para a nossa capacidade. Deus nos chamou para andar em fé. Não andamos pelo que vemos, não vivemos por vista, vivemos por fé. E a Bíblia diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós temos que crer no Deus que chama. Nós temos que crer no Deus que dirige. Temos que crer no Deus que capacita, no Deus que abre porta.
Quando Deus falou conosco sobre a obra missionária na Espanha, irmão, não tinha nada. Não tinha pessoas, não tinha recurso, porque os recursos eram destinados para cá. E nós topamos o desafio, sem ajuda, sem nada. Imagina você, tem só a palavra. Eu não sei quem é mais doido, se é eu ou a esposa, irmão. Mas tinha uma promessa, irmão. Tem uma promessa. Vamos crer, vamos crer. Vamos até o fim, vamos até o fim. Deus levantou uma irmã nos Estados Unidos. Deus levantou um irmão lá no Brasil, que nos abençoavam mensalmente, e nós íamos fazendo a obra de Deus. Recursos eram poucos, e são, porque Deus faz a obra dele do jeito que Ele quer, e nos ensina da maneira que Ele quer. Pronto. Não murmuramos do processo, entendemos que tudo é um processo, que tudo é aprendizado, que Deus é pedagógico e nos ensina em todas as coisas. Que Ele não dá as lições para depois dar a prova para nós, que nem na escola, mas que Ele nos prova para poder nos ensinar as lições depois. É Ele que sabe. Irmãos, e as portas todas fechadas. E Deus falando, sou eu que trouxe vocês para cá. Não trouxe vocês porque vocês pregam, cantam, porque são missionários e pastores. Eu trouxe vocês porque vocês decidiram andar ao som da minha voz. E quem anda ao som da minha voz é sustentado por mim. Eu digo, Jesus, eu não tenho nada, mas se tu fala eu vou. Estamos aqui. E agora, irmão, aluguel não espera. Conta de luz é que nem a misericórdia de Deus, irmão. Cada manhã se renova, aleluia. Não é? Crer quando tudo está bem é fácil. Eu lembro de um dia, lá o culto é domingo de manhã às 11 da manhã, porque o meio-dia da Espanha é 2 da tarde. Então o culto principal é domingo pela manhã. Nós temos lá a escola bíblica e depois o culto já em seguida. E eu lembro que eu cheguei do culto em casa, almoçamos o que tinha. Eu olhei, conversei com a minha esposa e falei, amanhã 224 euros, fatura de luz. Vai cair. Vamos orar, né? Até amanhã tem muita água para rolar. E eu fui fazer uma visita na casa de um irmão. Quando eu estou caminhando, irmão, imagina um misto de sentimentos. Mar está adiante e não abre. E eu estou lá, vou fazer a obra de Deus. Não vou ficar perdendo tempo, não vou dormir, não vou descansar. Eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Ele que me trouxe, então Ele cuida. Amém. Estou indo no caminho, recebo uma mensagem de uma irmã. Outra irmã, uma jovem que nós ganhamos ela para Jesus e estava morando nos Estados Unidos. E ela falou para mim, pastor Marcelo, Deus tocou no meu coração de mandar uma oferta para vocês. Digo, oh meu Deus do céu. Aleluia. Provisão, irmão. E aí, ela mandou, tem a conversão. Sabe quanto que era a oferta? 224 euros. Deus não nos chamou para parar no meio, na frente do mar e pensar, será que Ele é Deus porque o mar não abre? Ele só nos chamou para obedecer. Enquanto obedecemos, o mar vai abrindo. Enquanto obedecemos, o maná vai caindo. Enquanto obedecemos, a porta vai abrindo. Irmãos, Deus é o Deus que nos cuida. Quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele sustenta. Quando Ele sustenta, Ele envia. Ele é o Deus que provê. Aleluia. Por isso não condicione o agir de Deus por causa da circunstância que você vive. Creia. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu vou viver a realidade da promessa. Nós passamos um processo de enfermidade, os irmãos sabem. 1 ano e meio aproximadamente, um pouquinho mais de 1 ano e meio. Depois do Covid, passamos muito mal. Minha esposa continuou passando mal, os irmãos oraram e glória a Deus. Mas passamos aí um tempo muito difícil. Ela tinha 4, 5 paralisias por dia. 20 minutos, um bebê recém-nascido, estava na casa do sogro e da sogra. E aí, irmão, nas 2 primeiras semanas a fé estava lá em cima. Mas entrou o primeiro mês, o segundo, o terceiro. Eu pensei, se é prova, eu tenho que ser aprovado. Se o mar está diante de mim, não adianta eu olhar para trás. Para trás já foi, Deus me chamou para atravessar o mar. Passo 6 meses, não muda. Digo, eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer. Vou fazer a obra de Deus. Fui trabalhando.
Aqui diz biscate, né? Não pode falar outra palavra, né, irmão? Misericórdia. Mas arrumei uns biscates lá numas pinturas. Fui trabalhar, servir a Deus, fazer visita, incomodar o povo, orar na casa dos irmãos. É isso aí, aleluia. E o mar estava fechado. Só que Deus não mandou voltar para trás, Deus mandou marchar. Passa 1 ano e meio, nós voltamos para a obra missionária, ela continua passando mal. Muitas vezes deixava a pastora Ana Carolina sentada num carro paralisada, com o zaio de 1 ano pentecostal do jeito que é, chorando que parecia um homem cheio do Espírito Santo na vigília, dando lugar na casa. Tentava acalmar ele para buscar ela paralisada dentro do carro. E o mar parecia que não ia abrir. Mas foi passando o tempo. Se estamos diante do mar, temos que entender que não podemos condicionar a promessa. Porque o mar fechou. Se fechou, meu irmão, é só marchar, vai marchando. Dá lugar para Deus. O diabo não, para Deus. O Egito não tem mais parte na minha vida. É Deus, agora eu não quero saber do que já foi. Deus é quem dirige. E aí foi passando os dias, ela foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. E hoje está aí abençoada. Agora não abriu no dia que eu quero, eu vou voltar para trás. Deus não está condicionado às nossas expectativas humanas. Deus, Ele faz o que Ele quer. Aleluia. Olhe para trás. Lembra o que disse Lamentações capítulo 3. Eu trago à memória o que me dá esperança. Lembre-se, o povo deveria olhar para trás e dizer: se Ele operou com mão forte no Egito, Ele pode abrir o mar também. Ele pode prover também. Ele pode operar infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Não podemos condicionar o céu. Não podemos deixar de crer no Deus que nos chama, no Deus que opera e nos sustenta. Não podemos perder o foco por causa das dificuldades. Gente, irmãos e irmãs, tem pessoas que perdem a fé na primeira dificuldade. E anos de crente ouvindo a palavra, anos de evangelho, mas perdem a fé. Se desestruturam emocionalmente por causa das dificuldades. Deus quer nos fazer crer no impossível, mas nós temos que estar dispostos a isso. Lembre do que Ele já fez. Ele continua guardando e cuidando. Faraó está vindo atrás. Eles começam a marchar. E as águas, a Bíblia diz que o vento começa a soprar oriental e vai abrindo as águas de um lado e de outro, e o povo começa a passar. E o inimigo está vindo e o povo vai passando. E eles poderiam olhar para trás e pensar: vai nos alcançar. Não vai, porque a nuvem de Deus se coloca atrás deles. Entre Faraó, o exército e o povo de Israel, era Deus que estava guardando o povo. Eles terminam de cruzar o mar e as águas se fecham. E os inimigos ficam no meio do mar. E existem provas arqueológicas disso que nós estamos falando. É Deus que cuida do seu povo. Vamos marchar, vamos deixar o Egito para trás. Vamos marchar, não vamos deixar de crer em Deus, mesmo que as coisas se tornem difíceis. Quando Deus nos leva às águas, Deus está nos levando a viver um novo nível de fé, uma experiência nova, a qual não experimentamos, para nos fazer viver uma fé não ilusória, não utópica, mas uma fé nele, uma fé real, uma fé viva, uma fé prática. Nós precisamos crer em Deus, mesmo que a porta não abra, mesmo que o mar não abra, mesmo que o milagre não venha, quem fala cumpre, e Ele sabe o tempo. Por isso creia nesse Deus, descanse naquele que liberou uma palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Pode passar o tempo, mas a palavra está de pé. Continua marchando, marcha até que o mar se abra, marcha até que o mar se abra, oh glória.
Eu lhe pergunto, meu irmão e irmã, com todo respeito, você está disposto a caminhar, mesmo que o mar não abra? Você está disposto a colocar os pés nas águas, mesmo que o vento ainda não sopre para que o mar se abra? Porque Deus não estava dizendo, Moisés, continue orando que eu vou abrir. Ele estava dizendo, coloque o pé e eu vou abrindo as águas sobre vocês. Irmãos, estamos dispostos a continuar obedecendo, mesmo que o milagre não aconteça, mesmo que não tenha sinal, mesmo que não tenha aparência de milagre. Deus toma a boca do profeta Eliseu e diz, Eliseu, acho que é Eliseu, né? Ajuda aí, viu? Vai chover. Lembra? Elias, que tem duas passagens, né? E aí ele olha para lá, eu acho que é o... Não, depois nós vemos. Mas eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eliseu, irmão, Eliseu, irmão. Deixa o Elias para trás que é Eliseu, viu? Aleluia. Hã? E todo mundo dizendo, mas não tem nuvem, como é que vai chover? E ele diz, mas tem uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Já é o sinal. Está disposto a continuar orando, mesmo que a água não venha? É Deus que fala, é Deus que dirige, é Deus que traz a provisão e o cuidado, é Ele que faz as obras. Você está disposto a crer na cura, mesmo quando a enfermidade piore? Você está disposto a crer na provisão, mesmo que os recursos se esgotem? Olhe para cá e vamos colocar atenção na palavra. Você está disposto a crer que deve caminhar em obediência, mesmo que as águas não abram? Quando sua fé é provada, o que você revela no seu coração? Um coração que crê e obedece, ou um coração que murmura e olha para o Egito? Porque nós estamos viciados em um Deus que faz o que queremos. Nós estamos querendo colocar Deus dentro de uma caixinha e falar para Ele, o Senhor pode fazer isso e não pode fazer aquilo. Esquecemos que Deus faz o que Ele quer, no tempo que Ele quer. Ele vê além da curva, Ele sabe o que não sabemos. Você está disposto a crer nele? A continuar perseverando, com bênção ou sem bênção, com mar aberto ou com mar fechado, com resposta ou sem resposta? Deus está nos chamando para marchar. Deus está nos chamando para marchar. Deus está nos chamando para colocar os pés nas águas e crer. Eu vou continuar crendo, eu vou continuar, mesmo que os anos passem, mesmo que a porta pareça que não abre, eu vou continuar marchando. Aleluia. Porque na nossa obediência Deus opera. Na nossa obediência àquilo que Deus fala, a sua palavra, Deus provê. No tempo dele, ele não chega antes e não chega depois. Ele sempre chega no momento certo, na hora exata. Não é? Sempre nos socorre quando precisamos e não quando queremos. Deus, tinha um amigo que dizia assim, esse Deus não é gente. Esse Deus não é gente. Ele sabe o que faz, quando faz e por que faz. Está disposto a continuar? Deus fala, vou salvar, e parece que a coisa fica mais feia ainda. Deus fala, vai chegar a provisão. Você não vai ver nem sinal do lado direito nem do lado esquerdo, mas a provisão vai te alcançar. E você não vê, e as coisas... Mas de repente o mar começa a abrir, aleluia. De repente o mar começa a abrir. De repente as águas começam a se agitar. E essa é a palavra de Deus para nós. Diga ao meu povo que marche, porque o milagre sou eu que faço. Diga ao meu povo que marche. Diga ao meu povo que obedeça, porque quem abre a porta sou eu. Diga ao meu povo que obedeça, porque quem cumpre a promessa sou eu. Diga ao meu povo que marche segundo a minha palavra, porque quem faz sou eu. Aleluia.
acontecerá algo surpreendente na nossa disposição em obedecer à voz do Espírito. Nós viveremos o sobrenatural. Na nossa disposição em obedecermos a Deus, viveremos o cumprimento da promessa, viveremos a ação sobrenatural de Deus, o abrir dos céus, o abrir das águas, a provisão, milagre, a resposta em nossas vidas e em nossa realidade. Você crê nessa palavra? Acontecerá algo do Espírito, acontecerá algo do céu. As águas não ficarão fechadas para sempre. Diga ao meu povo que marche, Moisés. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Diga ao meu povo que marche em obediência, em perseverança. Diga ao meu povo que marche em obediência e em perseverança, porque na nossa obediência viveremos milagres, na nossa obediência viveremos a provisão, na nossa obediência viveremos céus abertos. Oh meu Deus, se você crer nessa palavra, levante a tua mão e comece a glorificar o Deus que abre as águas. Sim, marche em fé agora, em fé, e comece a dizer ao céu: eu estou crendo. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não entendo, mas eu creio. Eu não vejo, mas eu sei. Eu sei em quem eu tenho crido, e Ele se levantará. Abaquema soraba shibia samaya. Continua marchando em fé, marchando em Deus. Isaías 43, versículo 18, a Bíblia diz, Isaías 43, 18, coloque aí: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. 19, eis que faço uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Versículo 20, os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber o meu povo ao meu eleito. Deus estava falando com Israel: outra vez eu farei coisas impossíveis, outra vez eu enviarei água e provisão, outra vez o impossível chegará até vocês. Levante a tua mão e comece a adorar este Deus. Levante a tua mão e comece a glorificar a este Deus. Levante a tua mão e comece a adorar a Ele. Sim, Deus está nos chamando para marchar. Deus está nos chamando para marchar. Marchar em obediência, marchar em fé, marchar crendo no milagre. Aleluia, aleluia. Eu quero fazer um convite nessa noite, só para quem quer tomar esta decisão: Senhor, eu não vou continuar do mesmo jeito, eu vou marchar, porque eu sei que na minha obediência o milagre chega. Se você quer dar esta resposta a esta palavra, vem aqui no altar hoje, mas vem agora, não é amanhã não, irmão, já vem orando e crendo. Deus está no controle de tudo, e eu vou continuar crendo, eu vou continuar em fé, eu vou continuar perseverando. Deus quer nos renovar nessa noite e derramar da sua graça sobre nós, sobre vidas, corações que entraram aqui cansados, e o Senhor está dizendo: não te chamei para olhar para trás, te chamei para continuar marchando. Erebassa Maragai. Levante a tua mão e nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Levante a tua mão e dê uma resposta a esta palavra. Abanagan choraha sabatakiaso, uribantai sobarkinisse fobianai.
Oh, que amanto e harabashi saia. Irebaki nivossoti arabashi. Tudo que está prendendo o teu povo no Egito, tudo que está prendendo o teu povo nas lembranças do Egito, Erebanta sorehashi. Oh Deus, nessa noite nós oramos e pedimos: quebra toda a influência do Egito, quebra todo espírito que opera no passado e que mani, que sub e achai, vai quebrando e desfazendo agora, vai rompendo agora tudo aquilo que tem impedido o teu povo de marchar, de viver o impossível, vai sendo quebrado, 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 quebrado. Ai, sobandaragai, urabashamanta kerebassamaya, debiosuki amantoiha, aramanchorebarabassuri kebataya. Em o nome de Jesus, tudo que tem roubado a fé, tudo que tem trazido cansaço, tudo que tem tirado o ânimo, vai sendo caído por terra agora, vai caindo por terra agora. Visita o teu povo com renovo, visita o teu povo com graça. Levante a tua mão e creia, levante a tua mão e receba agora o que homem não pode dar, aquilo que o Espírito que fala ministra, aquilo que o Espírito que fala entrega. Receba do alto da cabeça a planta dos pés agora. Renovo sobre a tua mente, renovo na tua fé, renovo na tua alma, renovo no teu corpo físico. Erebanjora quereba surramanda rabaquia sai. Deui rachou, beni que subia, pero que chama tui, o que manto eba siofobia nagai. Em o nome de Jesus, venha dos céus um tempo de viver a promessa, um tempo de águas que se abrem, um tempo de promessas que se realizam, um tempo de algo novo do céu. Receba esta palavra, receba esta palavra. Quem recebe vai dando glória, quem recebe vai adorando, quem recebe vai glorificando, quem recebe vai exaltando a Ele. Choraba, quereba, sulibaquitias. Vai chover. Levante a tua mão e adore a Ele nessa noite. Diga: abre, abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem. Adore a Deus com liberdade. Adore a Ele com liberdade. Vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer e vai chover, e vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então chame, então grite, então chame por Ele. Vai chover. Adore a Deus nessa noite. Diga: abre. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Aleluia. Abre as comportas
Deus do céu. Irmãos, a Bíblia diz que o povo atravessa o mar, os inimigos morrem no meio do mar, mas Israel atravessa em terra seca. E eles chegam do outro lado e eles cantam o cântico que nós conhecemos como cântico de Miriam. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Eu quero te convidar nessa noite a levantar a tua mão e começar a adorar a Ele, adorar. Adore a Ele como se o mar já tivesse aberto diante de ti. Comece a glorificar a Ele. Só Tu és Deus que abre porta. Só Tu és Deus que envia provisão. Tu és o Deus que salva. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que livra. Tu és o Deus que levanta. Tu és o Deus que faz infinitamente mais que pedimos e pensamos. Levante a tua mão uma vez mais. Visita o teu povo, ó Deus. Visita o teu povo, ó Deus. Visita o teu povo, ó Deus, essa noite. A palavra que Tu tens dado a nós é: diga ao meu povo que marche. E nós estamos crendo na palavra que recebemos. Senhor, estamos diante do impossível, mas crendo no Deus que abre o impossível. Estamos diante de situações contrárias, mas estamos crendo. Aquele que fala cumpre, aquele que chama sustenta, aquele que capacita provê. Sim, pedimos que se venha do alto dos céus agora a Tua graça, a Tua virtude, o Teu renovo. Vai glorificando, vai adorando a Ele. A Tua graça sobre nós, o Teu poder sobre nós. E se você crê e recebe isso, adore a Ele com toda a tua alma. Sim, dê lugar ao céu nessa noite. E vai correr, céu e cai. Jesus virá como chuva. E ouve sal eterna na sua. Se Benobetei o seba kiribachoha. Jesus virá. Ai, conte a matu e barassuia na Então hora. grite, então Yo chame te por querebaxia erebasaí. Oh Deus que viver. Abre as comportas do céu. Vai chover. E vai chover. Abre. Abre as comportas do céu. Aleluia. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor nessa noite. Aplauda glorificando e exaltando o nome dEle. Adorando, volte ao seu lugar, mas dê lugar ao Espírito Santo. Eu sinto a graça do Senhor sobre nós. Se você soubesse o que Deus tem depois do mar, você não murmuraria. Se você soubesse o que Deus quer fazer dentro dessa situação que para você é impossível, você adoraria antes da porta abrir, antes do milagre chegar. Saia daqui nessa noite dizendo: eu vou marchar. Eu vou dar uma resposta ao que Deus fala. Eu vou adorar o nome dEle, não porque a porta abriu, mas porque eu sei que Ele está no controle.